Números 35. O Senhor falou a Moisés nas planícies de Moabe, às margens do Jordão, de fronte de Jericó. Manda os israelitas da herança que lhe coube cedam aos levitas algumas cidades em que possam morar, e darei aos levitas também as pastagens ao redentor dessa cidade. Essas cidades serão para eles morarem. A pastagem servirão para animais, para os sítios e substância em geral, as pastagem em torno das cidades que darei aos levitas. Se entenderão por um raio de 1 quilômetro a partir de muros da cidade. Mandarei do lado de fora da cidade 1 quilômetro em direção ao oriente, 1 quilômetro em direção ao sul, 1 quilômetro em direção ao ocidente e 1 quilômetro em direção ao norte. E ficando na cidade no meio, tal será a extração das pastagens pertencentes em suas cidades. Serão as cidades que cedei aos levitas, 6 cidades de refúgio dadas para que possa fugir-se homicida, além da outras 40 outras cidades todo. Serão 48 as cidades que darei aos levitas, com respectivos terrenos, quanto os cidades que deverei ceder do que coube, os israelitas terei mais do que mais tiverem, menos do que tiverem, menos cada tribo cederá para levitas um número de cidades proporcional à herança que recebeu. As cidades de refúgio ou de asilo, o Senhor falou a Moisés: fala aos israelitas e diz-lhe: quando entrardes o Jordão rumo à terra de Canaã, esconderei a cidade para servirem de refúgio. Ali poderá fugir-se o assassino que tiver cometido um homicídio involuntário. Essas cidades servirão de asilo contra o vingador do sangue, para que o homicida seja morto antes de aparecer o julgamento. Para a comunidade serão 6 as cidades que destinarei para refúgio. Haverá 3 cidades de refúgio de outro lado do Jordão e 3 na terra de Canaã. Essas 6 cidades servirão de asilo para os israelitas, para o estrangeiro, para que ele que vive no meio de vós. Ali poderá refugiar-se quem tiver cometido um assassinato involuntário. Caso algum tenha ferido mortalmente a vítima com instrumento de ferro, é um assassino como tal réu da morte. Se feriu com uma pedra capaz de causar a morte, assim matou a vítima. E um assassino com o réu da morte se fugiu manejando um instrumento de madeira capaz de causar morte, e assim matou
a vítima e o assassino, o tal réu de morte, o próprio vingador de sangue poderá matar o assassino, encontrando, poderá matá-lo. Se alguém derrubar a vítima por ódio ou propositadamente lhe tirar em cima